Na página 72, nós vamos estudar o uso do verbo no tempo presente. Leia o trecho de uma dica sobre museus da cidade de São Paulo. Pinacoteca. Considerado o museu de arte mais antigo de São Paulo, a Pinacoteca do Estado foi fundada em 1905, com apenas 26 obras. Hoje, o acervo conta com cerca de 9.000 peças. Enquanto o segundo andar abriga o acervo fixo do museu, o espaço do primeiro andar do prédio é reservado para exposições temporárias, que ocorrem periodicamente. Além de entrada gratuita aos sábados, o museu também oferece um audioguia gratuito para os visitantes. Os verbos destacados na notícia, os verbos ocorre e oferecem, expressam uma ação que ocorre no tempo presente. O verbo no tempo presente expressa um fato atual e também indica a ideia de ação que ocorre no momento da fala. Exemplo, Alê fala sobre o início de sua carreira. Ou futuro próximo. Exemplo, o diretor lança seu novo filme no fim do ano. Ou verdade absoluta, definição. Exemplo, a Terra gira ao redor do Sol. Na página 73, nós vamos estudar o pretérito e o futuro. O pretérito se refere às ações ocorridas no passado. Leia as orações a seguir. Primeira oração. Com 13 anos, fiz um curso de animação. Segunda oração. Alê Abreu experimentava estilos, lia muitos quadrinhos. Na primeira oração, o verbo fiz expressa uma ação concluída no passado. Na segunda oração, o verbo experimentava expressa uma ação que se prolonga no tempo passado. Leia o período a seguir. Antes de ser indicado para o Oscar, Alê Abreu já produzira outros filmes de animação. O verbo produzira indica um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. O pretérito perfeito indica uma ação concluída no passado. O pretérito imperfeito refere-se a uma ação passada não concluída ou que se prolonga no tempo. E o pretérito mais que perfeito indica um fato ocorrido no passado anterior a outro também do passado. Eu vou conjugar com vocês o verbo vender no pretérito perfeito. Fica: eu vendi, tu vendeste, ele ou ela vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles ou elas venderam. O pretérito perfeito exprime um fato já concluído anteriormente ao momento em que se fala. O verbo vender conjugado no pretérito imperfeito vai ficar: eu vendia, tu vendias, ele ou ela vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles ou elas vendiam. O pretérito imperfeito exprime um fato anterior ao momento em que se fala, mas não toma como concluído ou acabado. O fato ainda está em curso. O verbo vender conjugado no pretérito mais que perfeito vai ficar: eu vendera, tu venderas, ele ou ela vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles ou elas venderam. O pretérito mais que perfeito indica um fato passado que já foi concluído em relação a outro fato também passado, ou seja, é o passado do passado. Futuro. São dois os tipos de futuro no modo indicativo: futuro do presente e futuro do pretérito. Leia os períodos a seguir. Primeiro período. A animação Os Viajantes do Bosque Encantado será lançada no fim do ano. Segundo período. Se você pudesse, faria um curso de animação. Na primeira oração, o verbo destacado refere-se a uma ação futura em relação ao momento presente. Na segunda oração, o verbo destacado refere-se a um fato que pode ocorrer ou não, desde que outra ação aconteça.
O futuro do presente refere-se a uma ação futura em relação ao presente, e o futuro do pretérito refere-se a um fato futuro, que pode ocorrer ou não. Eu vou conjugar com vocês o verbo vender no futuro do presente. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. O futuro do presente indica um fato tido como certo. Eu vou conjugar com vocês os verbos no futuro do pretérito. Eu venderia, tu venderias, ele ou ela venderia, nós venderíamos, vós venderias, eles ou elas venderiam. Os verbos no futuro do pretérito indicam uma incerteza, uma dúvida. É algo que pode ocorrer ou não no futuro.